Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está no mundo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Bom dia, mas bom dia pra valer. Com que prazer nós estamos aí juntinho de vocês. Alô José Rodino, alô Otávio de Melo, alô Tereza Goulart. Abraço grande também para o Alfredo Brizola, para a Joana Dark. Será que a Joana Dark trabalhou comigo há muitos anos atrás na Rádio Tamoio? Não sei. Joana, se for, me avisa. Para Moniquinha Venerabile, que é uma das belas comunicadoras do rádio FM, do AM, e que se apresenta muito bem agora na Rádio 98 de Curitiba. Alô, Moniquinha, um abraço grande. Eu quero logo na abertura do programa do dia lembrar a você de que amanhã, muito provavelmente, se tudo correr bem, eu estarei no programa da Sul América Paradiso, né, de 10 ao meio-dia, o programa do meu amigo Hernani Alves, né, participando da mesa de debates dele. E eu quero agradecer porque semana próxima passada eu estive na 94 FM, está muito bonita lá, Roquete Pinto, conhecida como Rádio Roquete Pinto, e agora 94 FM, com várias pessoas do rádio, né, pessoas que sabem realmente fazer rádio, como o Ricardo Alexandre, o Francisco Barbosa, que está dirigindo um programa da Turma do Rádio, do qual eu participei, o Amaury Santos, que é um excelente profissional, né? Olha, tanta gente amiga. Já falei no Ricardo Alexandre, falei do Amaury, falei da Cristiane, que é a diretora-presidente, e que eu a conheci na época que ela era produtora do Roberto Canásio na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então foi uma visita muito produtiva, muito legal mesmo, e eu quero agradecer a maneira fidalga com que eu fui recebido lá na 94 FM. Depois viemos eu e Barbosa aqui para casa, aqui para o pequeno estúdio que eu fiz numa das salas que eu tenho aqui no apartamento, e gravamos uma entrevista memorável. E eu quero agradecer também ao Paulo Francisco, lá de Goiânia, que se deu ao trabalho, ele que é um verdadeiro arquivo do rádio, né? No bom sentido, ele é um grande locutor esportivo, Paulo Francisco Ferreira, e ele é um dos maiores de Goiânia, e ele faz, tem lá, até tem, digamos assim, a minha fala na época do redator-chefe, do Bianchini, de grandes profissionais do rádio, e ele se deu ao trabalho de telefonar para mim e parabenizar a entrevista. Se você não viu, veja ainda, porque ela está no youtube.com/Fernando Sérgio, a entrevista que fiz com o Francisco Barbosa. É bom porque a gente fica lembrando de coisas interessantes que acontecem no rádio, e por falar em coisas interessantes, tem duas pessoas que fazem um trabalho muito bom, além do Paulo Francisco, né? Tem o professor Isaías Nascimento, que sempre está colocando memória de artistas, de pessoas que foram importantes, né, na arte de comunicação também, e é um trabalho bonito. E lá em Juiz de Fora, na minha querida Juiz de Fora, onde eu fui criado, tem o jornalista Carlos Ferreira. O Carlos faz um excelente trabalho de resgate daqueles valores do rádio mineiro e que vão ficando pela estrada na medida em que o tempo passa, e por isso que é importante, num país que não tem muita memória, a gente ter pessoas que garimpam essas pérolas do rádio, né? E eu quero então parabenizá-lo. Ainda recentemente ele pediu e eu enviei para ele, não só eu solicitei que ele também pesquisasse a respeito de outros importantes radialistas, alguns que tiveram uma projeção internacional, conforme foi o meu irmão, que faleceu infelizmente precocemente aos 67 anos de idade,
mas que depois de ser chefe de jornalismo da maior rádio que teve em Juiz de Fora, que era a Rádio Industrial, hoje já mudou, hoje tem lá a Globo, tem outras emissoras e tal, ele foi convidado pelo governo norte-americano e ele fez o que a gente chama de coast to coast, quer dizer, costa a costa dos Estados Unidos, para conhecer toda aquela sociedade extraordinária, ficando lá um tempo, eu não me lembro mais qual, mas 3 a 6 meses, não só ele foi o único jornalista do interior, ao lado de outros 3 jornalistas de Minas Gerais. E deu-se que ele foi realmente a razão da minha entrada na profissão. Eu sou muito grato ao Antônio Célio, como era chamado na época, jornalista, não é? E ele foi, na época do assassinato do Robert Kennedy, ele estava no Hotel Ambassador. E aí falou-se naquela época que era provavelmente um sul-americano que teria assassinado. Então, na época, o pessoal da IUSES ligou para os jornalistas mineiros: olha, vocês não saiam daí porque pode ser muito perigoso, você pode ser confundido com esse sul-americano. Mas ele, ainda assim, num ato de coragem e de risco pessoal, ele literalmente pulou o muro e conseguiu, através de daqueles telefones públicos, que era uma dificuldade, não havia celular, não havia satélite ainda. Eu estou falando dos idos de 1963, 62, mais ou menos. Então, se eu estiver errado, eu por um ano só. Então, ele conseguiu fazer o flash e dar a notícia em primeira mão para o Brasil, infelizmente, o assassinato do Robert Kennedy, o que lhe valeu uma indicação para o Congresso de reportagem. Então, quer dizer, eu agradeço muito a essas figuras, conforme eu falei, ao Paulo Francisco Ferreira, lá de Goiânia, que faz um trabalho magnífico, o Show do Rádio. Vai lá, showdoradio.com, você vai ver o que é o trabalho do Paulo. Também eu quero agradecer ao professor Isaías, com o Instituto Mais Memória, e também ao nosso Carlos Ferreira, lá de Juiz de Fora, trazendo à baila nomes importantes do Rádio Mineiro. Abraço para o Miravaldo Soares e para o Marco Silva, mandando um alô para o Fernando Pereira, não é? Muito bem, eu queria dizer para vocês que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai, importadas do Oriente, né? Forjadas também no Oriente, e você pode acessar o site espadascatana.com.br. Elas são verdadeiras obras de arte que são objetos de decoração na sua casa. E se você for fora do país, você pode acessar shotokan.com. Muito bem. Eu queria também dizer que os livros de minha autoria, com sua licença, estão aí à venda em várias plataformas, mas a principal delas é o Mercado Livre. Se você for no Mercado Livre, você acha praticamente pelo menos 2 deles. Este aqui não, este aqui você só acha na saraiva.com.br. 50 anos de comunicação, saraiva.com.br. Estes outros 2 livros, Só o Amor Constrói e Vida e Sucesso, você encontra em diversas plataformas, mas você encontra também principalmente no Mercado Livre. No Mercado Livre você vai ver que a Ponto Frio vende, Lojas Americanas vende, tem outras lojas que estão vendendo também em termos de Brasil, tá bom? Com previsão de chegada na sua casa por uma semana no máximo. E o livro está custando em torno de R$ 21,90, mas você pode pagar no cartão e pode pagar de 2 vezes, ok? Um abraço grande a todos vocês. Nós estamos já com os nossos convidados, estaremos já. Você vai ver ali está o doutor Luiz Aibinder. Muito bom dia, doutor Aibinder. Bom dia, Fernando, bom dia para todos. E o nosso querido doutor Pedro Carlos, professor da Universidade Rural, um amigo querido. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. E aí, como sempre acontece no nosso programa, né? Alô, Nelson Barbosa, um abraço grande, meu amigo. Alô, Marco Silva, diz que estamos planejando um almoço no dia 20 de março, onde ele estará aqui no Brasil. Muito bem. Aliás, é em abril, né? Em abril,
em abril de 2016 foi quando você esteve presente. Tá bom, meu amigo, muito bem. Vamos então para o momento da oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Muito bem. Alô, Denise Mansilva, um abraço, bom dia para você. Paula Ranieri, Paulinha, que trabalhou tantos anos comigo, né? Um abraço lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, hoje brilhando lá em Caxias. Minha gente querida, e nós vamos aqui então conversar com os nossos queridos amigos, nossos convidados de hoje, o Pedro Carlos Pereira e o nosso querido doutor Luiz Aibinder. Fala nisso, vou começar até com Aibinder. Bom dia, Aibinder. Bom dia mais uma vez. Prazer falar contigo mais uma vez. A gente quer agradecer a recepção que tivemos, né, recentemente, num lanche, um brunch, como se diz aí, né, para falar chique, né, com o senhor Vitório, né? Vitório Melli. Vitório Melli, que é presidente, né, da associação que ajuda Ele as tem um cargo pessoas da direção, acho, na direção acho que é um especiais, quadro que é né, ali no Luiz de Casa da Vasconcelos. Convivência é uma instituição Sei. que atende jovens Pois não. da infância até um pouquinho depois da adolescência, Certo. que tem algum problema de autismo, paralisia cerebral, alguma deficiência mental. Sei. E é um trabalho muito bonito que eles fazem, totalmente gratuito. Dão alimentação para essas crianças, dão educação, terapia ocupacional, ensinam artes. Então, Que maravilha, eles né? elevam o potencial dessas crianças, ou exploram, ou ampliam o potencial. Eu acho um trabalho muito bonito. Teve uma ocasião há uns 2 ou 3 anos, Sei. eu, o Luizinho Campos, o Cristiano Santos e Maurício Menezes fizemos uma apresentação no Teatro Tijuca Tênis Clube. Sei. Foi uma apresentação muito boa. E especialmente benefício por eles. com renda revertida para a associação. Lotamos o teatro
toda a renda foi revertida para a associação, que tem uma finalidade muito nobre. Maravilha. E agora estamos programando, acho que é para o dia 6 de maio, se eu não me engano. Isso, é. A gente Um vai... outro evento, dessa vez contando com a tua participação muito mais ativa do que a nossa. Você vai ser o apresentador. Não, você vai dividir comigo o palco. Você falou que Eu ia sou também. bobo. Aí é covardia contra mim. Pode. Você vai ser o apresentador e você também está orquestrando, está agregando Alguns talentos artistas que vão cantar lá, que vão alguns já participar. comprometidos, outros que Então, com certeza se o nosso comprometerão. público, dia 6 de maio, vai ser uma quarta-feira, Isso. do Teatro Tijuca Tênis Clube. Mais próximo, vamos dar mais detalhes. Exato. E vários artistas irão na base do 0800, quer dizer, realmente é isso aí, no sentido de ajudar essas pessoas que estão aí. Muito bem. E aí a gente então fez aquele lanche, né? E hoje devemos almoçar lá para conhecer a Casa de Convivência, convite do Vitório, né? Muito bem. Meu caro Pedro Carlos Pereira, né? Pedrão, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que estão aí? Como é que está a perspectiva desse ano universitário, podemos dizer assim? Sei que é professor universitário, essas coisinhas que andaram acontecendo no Enem, de alguma forma, poderão prejudicar ou já foram sanadas? Antes disso daí, estou pensando que no dia todos mais uma vez do que o amigo acabou de falar. Depois você manda o endereço direitinho, lá se tiver conta bancária CNPJ, que nós temos lá na maçonaria um fundo, né, que a gente chama Fundo de Beneficência, que a gente pode doar para as instituições. De repente a gente faz a doação do mês para a instituição. Maçonaria. A gente tem um fundo para a instituição. E eu falo, hoje não, amanhã tem reunião. Você mandar amanhã mesmo, já apresenta essa proposta para poder... Você quer o quê? Só o CNPJ? E o nome da pessoa que é o responsável, um contato. Nem precisa ser CNPJ, o nome da pessoa e um contato, um telefone, que eu já indico a pessoa e o... Isso te passou hoje na hora do almoço. O hospitaleiro da loja, ele entra em contato e faz ver todas as possibilidades. Você não faz ideia de como eu me sinto bem ouvindo isso. E participando do evento. É verdade. Uma forma de solidariedade, né? E mais, se Deus quiser, eu estarei presente. Hoje eu não vou me convidar para o almoço, porque eu já tenho que ir na Europa ver o problema, né, da perícia médica. Senão eu me convidaria para ir ao almoço também, mas não vai faltar oportunidade, né? Mas, Pedro, mas vamos lá na história do Enem, negócio de correção, não correção, Fernando, e tal. Todas as provas que tem em grande escala, sei, ela tem esse problema de correção. Isso não é uma coisa do Enem, não foi erro do Ministério, da gráfica. Claro, isso é erro de gráfica, erro de tudo. Mas todas as provas de grande escala têm esse problema de correção, né? Porque é muito complicado você corrigir 50 mil, 200 mil provas, né, corretamente, sem nenhuma margem de erro. Então, a margem de erro que teve, se a gente for colocar em uma proporção do total de pessoas que fizeram a prova, ela é pequena, entendeu? Então, é uma coisa que é facilmente ser resolvida. O problema é que está aí esse ministro da nossa educação, um camarada meio tosco, né? E o governo do Bolsonaro está uma briga danada, né? Então querem arrumar qualquer coisa que aconteça para poder bombardear, falar que não presta, que isso, que aquilo. Então um movimento, Você acha que justifica isso? Olha, eu vou dizer para você, ele poderia, o ministro da gente poderia ser muito mais bem preparado, né? Muito mais bem preparado. Tem muita gente boa aí dentro das universidades aí que tem condições de ocupar um cargo desse com muito mais eficiência que ele, né? Mas a coisa que eu falo assim, aconteceu uma porção de situações que colocaram a cabeça dele a prêmio e agora vai ser difícil você reverter uma situação dessa, né? E ele não teve, assim, né, jogo de cintura, ele não teve uma sapiência para poder resolver o problema. A questão toda é essa. Aí é aquela falta de conhecimento, maturidade, experiência e tudo mais. Era exatamente isso que se falava, que ia botar gente do mérito
em condições do Mas Ministério. aí agora Quer a dizer, questão, mas aí agora a questão dos o problema é o nossos seguinte, quem dirigentes, avalia né? também tem que ter mérito, né? Isso daí, né? Não é? Que é o Se problema você não sério. tiver um embasamento cultural muito grande, Como é que você fica vai difícil, fazer a né? Você escolha? vai botar né? alguém que disse, e de repente o cara não é isso tudo. Muito desses- Aliás, isso muito dos aconteceu na SEDAI também. Muitos ministros, muitos desses... Indicação política. É, isso que eu ia falar, muitos desses ministros são indicação política. Nós E teve um esse ministro da negócio, né? Educação, Cristóvão Buarque, Uhum. excelente, No excelente. primeiro governo... Foi demitido por fax. E ele estava representando o Brasil no seminário na Portugal. Foi demitido por fax. Fax. Você Quer tem uma dizer, ele pessoa... representando o país, Difícil, né? foi demitido. Ou seja, eles nem esperaram ele voltar para demitir. Poderia até ser por fax, mas deixava ele chegar no Brasil primeiro, né? Como é que ele ir lá representando Não, o mas país? já é uma grosseria danada demitir é. alguém por fax, né? Já é. Com todas essas loucuras do nosso Paulo Renato, né, que foi o ministro do governo Fernando Henrique durante 8 anos, que depois do como é que chama? Você esqueci o nome do... Sim, mas Eduardo... Não, o nosso... O Paulo... Eduardo Portela. Eduardo Portela. o Antônio Portela. Eu não sou ministro, Mas, eu sou enfim, ministro. Enfim, ele assim, desse tempo para cá, ele fez um bom ministério. Muitas das coisas que nós temos hoje em educação, muitos dos avanços que nós tivemos dentro da universidade, Paulo Sim. Renato teve aí a mão dele. E o Cristóvão Buarque era o cara que ia dar continuidade. O problema todo foi esse, né? Então, muitas das coisas que Paulo Renato... O único erro que eu acho que o Fernando Henrique cometeu com o funcionalismo público foi congelar o salário por muito tempo, né? Uhum. Isso aí quebrou muito o funcionalismo de uma forma geral, não a educação, o funcionário público Geral. de qualquer área, né? Mas na educação, o Paulo Renato fez bastante coisa boa. E muito do que nós temos hoje aí de educação que segura o povo está lá na mão dele. E o Cristóvão Buarque ia dar prosseguimento a isso, né? Aí veio aquelas questões da meritocracia com as questões políticas, né? Então tiraram ele e colocaram o Haddad. E aí deu o que deu. Então essas coisas todas que o Lula, vamos botar assim, não estou aqui desfazendo nem nada, é simplesmente Não, tá constatando, fazendo um relato. Um desses institutos federais de educação que o Lula criou e tudo mais, os programas, né, de docência, de iniciação à docência com os alunos da licenciatura, esses programas já estavam todos previstos, todos eles orçamentados com a questão que Paulo Renato e o Cristóvão ia fazer essa situação. Só que Lula segurou isso no primeiro mandato dele, né? E liberou isso somente no segundo mandato dele, a questão dos institutos federais. Porque os institutos federais, o objetivo dos institutos era ser liceu de licenciatura, era só curso de licenciatura. Então, é como tem na França, o IREM, né, que são os institutos de pesquisa para de magistérios. Esse IREM é da área de matemática. Então, eles iam fazer, a ideia do Fernando Paulo Renato era isso, criar os institutos federais para serem somente cursos de licenciatura. E os institutos federais teriam que ter do ensino médio em diante, ou seja, o próprio ensino médio já seria o colégio de aplicação. Sim. Né? E mais as outras escolas públicas, estaduais e municipais que iriam trabalhar com o primeiro ao 9º ano. Essa era a ideia. Só que teve um movimento muito grande dentro das universidades que iam tirar os professores da licenciatura para passar para os institutos. Então eu ia deixar de ser professor da Universidade Federal Fluminense, eu ia deixar de ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu ia deixar de ser professor federal da Universidade de Goiás, seja lá o estado que for, enfim. Aquele status, né, que se tem de universidade, eu não ia ter mais, eu não ia ser professor de universidade, eu ia ser professor instituto, mas todos os institutos seriam institutos superiores. Sim. Eram institutos que tanto que muitos deles têm curso de mestrado e doutorado e tudo mais. Então, criaram na época lá, esse tumulto, essa coisa toda, enfim, os institutos federais ficaram como os tecnólogos, aquela coisa toda, e o que acontece? 90% dos institutos federais têm o curso das licenciaturas, né, e o curso de mestrado e doutorado na área de ensino. Certo? Então, quer dizer, a ideia dos institutos era
era fazer do seu instituto o centro de pesquisa na área de ensino. Né? Isso não foi lá concluído, mas tudo bem. Pelo menos ele colocou muitos deles em prática e estão aí funcionando. Já é nisso aí, vamos botar lá o mérito. Ele não fez da maneira conforme foi pensado, mas pelo menos criou os institutos e abriu escola para muita gente. Né? Agora, a IBER é uma área que nos preocupa a todos, né? A área da educação, né? Porque, afinal de contas, sempre quando a gente recebe alguém que é importante, que tem algum nome na área profissional de um modo geral, e conclui que a falta de qualificação se deve, evidentemente, à falta de educação num país de tamanho continental, como é o caso do Brasil. Você vê, nós tivemos aqui a informação de que houve um ministro, à época do Fernando Henrique, que teria acertado em várias coisas. E, no entanto, logo após veio outro que aí desandou um pouquinho. E o Brasil, infelizmente, tem esse tipo de colocação, né? Até em governos, né? Quando muda o governo de um partido para o outro, que é bom, deixa de ser e passa a se fazer outra coisa, e daí não há uma continuidade, certo? É um antagonismo até com as obras anteriores. Sim. E até um antagonismo com as obras anteriores. O Paraguai, durante 29 anos, passou pela ditadura dos Stroessner. Você deve saber, você está melhor do que eu assunto. Com essa continuidade do mesmo governo, ele conseguiu fazer muitas coisas boas, porque não teve uma oposição futura que desmanchava o que ele teria feito no governo anterior. Esse período de 29 anos, embora fosse uma ditadura, teve uma prosperidade muito boa. Socialmente, o Paraguai ficou muito bem em relação ao que era. Você ia à Assunção, por exemplo, não tinha mendigo. O mais pobre que você via eram indígenas vendendo artesanato, mas você não via essa mendicância que você vê aqui. Então, essa licença, eu vi mendigo em Paris. Hein? Eu vi mendigo em Paris. Então, o mendigo é um fenômeno do mundo atual, não é só do Brasil, não. A Samira testemunha disso, num frio de 0 grau, a gente via mendigos no Champs-Élysées, ali enrolados em tapete pedindo esmola. Eu sei, mas essa não vem em Portugal. Essa situação de Paris está muito vinculada a uma imigração maciça descontrolada. É verdade. Entendeu? Não é uma situação assim originária de Paris. Sim. Há uma imigração, uma invasão Principalmente de pessoas sem recursos, como tem aqui no Acre, né? Roraima que está Roraima, entendeu? Não tem capacidade de absorver aquela população recém-chegada. Então a miséria vai campear. Quer dizer, é complicado, né? Porque se você não oferece postos de trabalho, e os postos de trabalho que tem geralmente são das pessoas que deveriam ter tido ou teriam que ter alguma qualificação, né? E se você agrega cada vez mais pessoas que infelizmente não atendem às necessidades do trabalho, a perspectiva fica complicada, né? Fica, mas também, por exemplo, sarampo estava erradicado aqui, voltou. Sarampo mata, não é só aquelas pintinhas vermelhas que aparecem no corpo, não. Sarampo mata. Agora está havendo uma vacinação em massa pré-carnavalesca, porque o contágio saliva, a propagação oral. Então, é complicado. Aí, de repente, você imagina na tua casa, você recebe 10 hóspedes para viver às tuas custas, sem plano de saúde, você não tem banheiro suficiente ou esgoto suficiente para atender essa população. Claro. Como é que fica? Não dá. Aí fica chamado de fascista o país que bloqueia. E é bonzinho o país que abre as portas. Mas a repercussão futura é terrível. Está acontecendo também na Alemanha. É verdade. Esses são os desníveis, né, que são inerentes ao ser humano, né, porque nem todo mundo tem a condição de ter uma estabilidade financeira. Não só ter estabilidade financeira, como é mercado de trabalho, né? Você tem o país, ele é todo montado, vamos dizer assim, todo equipado para a sua população. Sim. Então tem uma margem
desse emprego, de hospedagem e tudo mais, para esses imigrantes, esses migrantes ou imigrantes, seja como Só for. um detalhe, o Jefferson, para não perder, porque senão vai passar, o Jefferson Mendes Augusto, dando um bom dia ao Marcos Silva, está sempre participando do programa, e disse: uma ótima terça-feira, eu fiquei feliz em saber que você já morou em João Pessoa, a capital da minha Paraíba, é uma ótima cidade. Porque o Marcos está falando por que eu uso o relógio no braço direito. E por incrível que pareça, pode parecer loucura que eu não sei o que é isso, mas eu usava o relógio no braço esquerdo quando eu ganhei o relógio lá quando eu era criança em Barbacena, como todo mundo usa. Só que o relógio no meu braço esquerdo, ele atrasa. É mesmo? É, ele atrasa. Então se eu pegar o relógio, está certinho aqui, e colocar ele aqui, ele atrasa. Então eu peguei e coloquei o relógio no braço direito lá quando criança, e ele nunca mais atrasou, então eu peguei e nunca mais coloquei no braço Ele direito. chegou a conclusão que o relógio que atrasa não adianta. Relógio que atrasa não adianta. Essa é uma maneira complicada para ele eu não- explicar que gosta de ser diferente. Ele é diferente. Porque eu não É sei. diferenciado. Isso. Ele não é uma pessoa comum como eu. Isso, eu sou uma pessoa normal. Está me chamando de anormal. Tá, né? Não, falei que mal você- educado. Gente, estava demorando, né? Já passou uns Nossa, 10 Passou minutos, você recebe. sem ter uma briga. Estava atrasado. É. Mas agora o pessoal Vamos voltar ao tá normal. mudando de um polo ao outro. Pessoal, o governo está se reunindo aí, o Witzel com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública está exigindo para os 9 milhões de habitantes da área metropolitana do Rio de Janeiro algum tipo de desconto, ou para não dizer uma indenização com relação à água. Porque a água até hoje não foi solucionada. Eu acho justo. Não é Pra mim, Se não- você está pagando por um serviço que você não recebeu. Para mim não deveria Claro. ter a Tá te cobrança aborrecendo. desse mês. Não é. Mas O o mês já mês foi de- cobrado, então não cobra o outro. Então, não mês é de tirar o março dinheiro não do teria cofre compra- e não dar teria para o cobrança. cidadão. É. Simplesmente dar uma compensação Tá, futura. compensação. A SEDAI está aí, como teve ano passado, 600 milhões de lucro. Então, esse mês de março agora não tem cobrança, não vai Não tem fazer falta cobrança. nenhuma. Então precisa Não reunir vai fazer para ter falta. uma decisão. São- Essa defensoria pública está suja comigo. É mesmo? Eu acho que eles nem vão perder o sono, eles não vão perder o sono, mas está suja. Eles se defendem. Hein? Eles se defendem. Eles se defendem, mas olha a ideia dos caras. É. Eles querem que não tenha operação policial nas imediações das favelas, nem sobrevoo de helicóptero durante 2 quilômetros. Por causa de Sim. hoje, da reportagem, teve Não uma pode. reportagem hoje. Segundo a pedido deles para a justiça. Tá Mas bom. não pode porque- Se você vai abrir uma boca de fumo, você vai abrir aonde agora? Lá onde Na não- porta da Na escola. porta, Não é? É. É um absurdo. Mas está legitimando, o erro. está legitimando, feito uma cracolândia É, oficializada. É mole. é um negócio absurdo, né? Dizia o Einstein que duas coisas lhe pareciam infinitas: o universo e a estupidez humana. Ele disse que quanto ao universo ele não tinha muita certeza se era infinito ou não, mas a estupidez humana ele A concorda. estupidez humana é difícil de mensurar, não é verdade? Já imaginou? Pô, não, eu fiquei tão chocado com isso. Tá, não pode fazer operação aqui na Tijuca, não pode ter polícia. Sim. Os bandidos vêm para onde? Vão para Tijuca, Claro. evidente. Vamos ocupar o espaço onde a Evidente. autoridade não tem. Não, é um negócio louco. Ainda hoje, agora há pouco na televisão, eu estava vendo ali o RJ, e um abraço para o Fachel, para aquele pessoal legal lá, e na verdade fazendo um trabalho muito bom, o Genilson Araújo faz Aqui. com o helicóptero e mostrando o voo de carga. Então acharam lá digamos, 2 caminhões roubados lá na região, lá para dentro. Lá Santa pra dentro, Teresa em Belfort em Roxo. Belfort Roxo, exatamente. Mas tinha bandido, né, a dar com Tinha pau, quase com mais civil, 20 tinha pessoas, né? 20 pessoas, todos, sabe, alguns encapuzados, outros com armamento pesado e tal. E a televisão foi mostrando, e daqui a pouco chegou o camburão, chegou aquele, como é que chama? Aquele caminhão de Caveirão. choque lá. Caveirão de chegou choque e lá, o pessoal tudo saiu Se mataram. correndo e tal. Aí você fica pensando o seguinte: se a televisão, seja tanto a Globo pode fazer isso, como o SBT faz Qualquer isso, emissora. como a Band faz isso, só que o helicóptero vai lá, até de longe. Isso é tão idiota, essa pretensão da Defensoria Pública, que você pode estar a 500 metros de distância com uma lente grande angular desse tamanho, e você vai pegar o cara ali. Quer dizer, ele Não, mas qualquer momento eles vai não pegar. querem tiro. Então, mas Tiro, né? segundo essa condição, o uso Pois é, mas- daqueles
dos drones vai ser proibido. Porque a Polícia Federal está usando o uso do drone direto para poder fazer a manutenção das estradas. Então vai ser proibido isso. E uma coisa que eu não entendo, desculpe te cortar, conforme hoje aconteceu no Morro do Alemão também, isso já é a terceira vez que aparece o helicóptero aí da Globo, de outras emissoras, filmando, aí a polícia chega e todo mundo foge. Caramba, essa polícia não sabe que se você tem a entrada, o cara está aqui, a entrada é essa daqui, e aqui tem rua para cá, rua para lá, caramba. Se você vier com o carro aqui, é claro que esse pessoal vai fugir. Porra, por que não vem um caminhão daqui, um daqui, outro daqui, para bloquear todas as entradas? Você acha Porque não quer prender. Isso não é tão simples. Não é tão simples. Não, poxa, então eles não querem prender ninguém, Não, meu não é Deus tão do céu. simples. A polícia na vai- verdade, eles querem recuperar a carga e querem evitar o confronto. Tá, Fernando, recuperou a carga, não recuperou. Não, e a fuga, os caras fogem por vielas que eles conhecem muito bem, obrigam o morador a acolhê-los na... Sim, Briga mesmo. eu sei, Briga mesmo. isso é obrigado. Então- Isso então- quando ele pede, né? Porque quando ele não sai empurrando a não porta pede, entrando. não pede, não. Quando ele fala, né? Põe, Quando ele quando entra, ele põe, quando ele põe, empurra, ele fala. ele põe. Mas o Luiz, o que eu estou falando é o seguinte, se você sabe as outras saídas, então você, pelo menos você vai inibir um pouco aquilo ali. Aquilo é um labirinto. Mas não dá para entender. Tem coisas que não. Olha, Não, eu entendo Que tudo isso. efetivo teria que ter Para fazer isso. para fechar tudo. Eu Aí entendo a essas gente cai situações, naquela aceito, história da mas regulamentação, tem muitas dessas né? loucuras que não da, dá para da regulamentação regularizar. do uso de tóxicos, né? Com um segmento importante da saúde monitorando, né? Como acontece nas grandes sociedades, grandes países da A minha Europa, posição e até pessoal em Estados relação a Unidos. isso, Porque vai isso aí ser isso é polêmico. enxugar gelo. Hoje Eu recuperou sou a carga, recuperou, contra. mas Eu sou contra o uso de droga, Sim. mas eu acho que é uma opção individual. Se eu quiser Sim, me pedir açúcar, sim. carne gordurosa, etc., é problema meu. Sim. Ao manter essa proibição, não impede o uso de droga. Não, como não Até estimula. ao contrário, né? Nos Estados Ao Unidos, a lei contrário. seca não impediu Não. que houvesse foi a Incrementou. pior época da criminalidade nos Incrementou. Estados Unidos. Então, essa proibição Onde a máfia se fez, né? traz benefícios financeiros de alguma forma tem Pra que não muita seja gente, só traficante. Para muita gente. Quanto né? custa você manter o aparato judiciário, policial, penitenciário para combater a droga? Se a droga ficasse regulamentada, não é liberada, regulamentada, Regulamentada, exatamente. o problema seria muito menor. Sim. O que está acontecendo com o cigarro hoje? Não está tendo uma diminuição no Tá. uso do cigarro? Conscientização. O que é? Conscientização. Está vendo com bebida, não é isso também? Então faz a mesma coisa. O cigarro é bebida, tudo bem, a gente sabe que em lugares vende para menor de idade, a gente sabe disso. Mas não pode. Mas é uma minoria de Não, mas lugares. não pode. Mas não pode. não Mas é pode. uma minoria de lugares que vende cigarro, a Isso. bebida alcoólica para menor de idade. A grande maioria respeita a lei. Aí tem aquele maior de idade que é o sacana, que vai lá, compra a bebida e dá para o menor de Mas isso não idade. vai impedir. Isso não vai ser o que eu estou falando, você não vai impedir, seria a mesma coisa com o uso de droga. Só pode comprar quem for o quê? Maior de idade e tiver uma carteira de identificação Claro, de quê? e De viciado. Lá você tem um lugar que vende a droga Alemanha. e oferece Suíça, que é Alemanha, droga ou Holanda. tratamento. Suécia, A Holanda Uruguai agora, Portugal, Espanha. Não, Estados Japão. Unidos, na Califórnia, e tem um outro estado agora que agora tem Ah, 4 que estados. a lei lá é Quatro estadual, estados, não é federal. é estadual. Então aquela história, porque na verdade, olha, Você tem a federal, né? Mas os estados têm autonomia. o estado tem. Eu tenho um cliente meu, maconheiro. Sim. Aí ele adorava que o pai dele era espanhol, ele de vez em quando ia para a Espanha. Aí ele pediu ao policial para acender um baseado. De fogo aí. É verdade. Quer dizer, Desfrutava uma liberdade enorme. Traficava, né? E aí é como você falou, cada um tem um nome. É preciso Seu querer, tentar né? evitar mortes. Quer dizer, a morte de bandido não me incomoda não. Mas a morte, tanto de policial quando honesto, quanto a morte de crianças, como tem acontecido diuturnamente no Rio de Janeiro, é um negócio absurdo. Quer dizer, esse enfrentamento, de uma forma ou de outra, só leva a isso, porque os caras fogem, como disse muito bem o Pedro, e eu acho que a intenção não é atacar pelos outros lados, porque senão vai ter muito mais morte, e sobretudo morte policial. Então o que interessa para eles eu estava agora há pouco, eu estava pegando ali o ar-condicionado ali mais perto,
eu tenho ali uma televisão um pouco menor e que é acoplada em Netflix, essas coisas todas. Então eu estava vendo o Narco México. Eu estou vendo. Está vendo? Não é? Então você viu claramente como a banda toca. Que policiais corruptos, de vez em quando, eles deixam um caminhão de cocaína, disso aqui para ser apreendido, para satisfazer a sociedade. É o famoso boi de piranha, né? Depois, distribuem benesses. Não são para todos, mas é aquela história, a Não é proibição policial facilita corrupto, isso. não. Presidente da República, Também. senadores, todo o staff superior. Quem é que banca aquelas campanhas Todos os eleitorais? foros dirigentes. Nesse Narcoflix, né? Nesse Netflix, no Narco, o cara, o traficante principal, no episódio que eu vi outro dia, ele estava oferecendo ao futuro presidente da República apoio financeiro. Não precisa muito. Tem um seriado aí agora, que eu não me lembro exatamente qual, que diz que o John Kennedy, quando foi eleito, acho que você até que me apontou, não foi não? Esse celular, não, foi eleito com o apoio do narcotráfico. E que depois, então, ele se desgarrou, principalmente com o Bob Kennedy. E que o Bob Kennedy teria sido assassinado amando do narcotráfico. É um negócio muito sério. Então aquela história, ninguém é a favor a morte do dele tóxico, foi encomendada. ninguém é a favor do Kennedy, jovem né? que se droga, que se acaba. Não. Mas para isso existem psicólogos, a exemplo do Dr. Arbinder, existem É uma opção psiquiatras, né? Existem médicos para tratar. Agora é aquela história, se você não tem essa regulamentação, não é liberação, concordo, fica difícil, porque é confronto, no apavoramento, nego mata o É como se jogar gelo com toalha quente. E uma coisa, todas as propagandas que fazem de conscientização de droga, né, do mal da droga, vamos dizer assim, não fala da conscientização do mal da droga, fala como se usa, aonde ela está, que isso, que aquilo. Então aquilo ali não é uma conscientização, é um ensinamento. Olha só onde que está a droga, olha como é que se compra, olha como é que se faz. Aí isso é conscientizar, não, isso é ensinar. Sim. Se o cara já tem lá a cabeça fraca e já tem lá a tendência para tal coisa, vai cair nisso daí. Mas essa repressão atual, eu tenho clientes, às vezes o cara vem lá do interior de Minas, Goiás, sei lá de onde ele vem, o rapaz num instantinho já está consumindo droga. Sabe assim, vai da esquerda com droga. Assim, essa proibição é inócua. É inócua. Ué, foi A proibição do jogo, que a gente já falou aqui, que é outra coisa, tem jogo para tudo, só não tem cassino. nem cassino, nem jogo de bicho pode. Por quê? Pois é. Sim. Não é? Bicho não pode, segunda lei. Bicho de pop, não. Qualquer esquina você tem. Não, nós estamos falando coisa legal. E outra, qualquer esquina tem jogo de bicho, tem uma polícia do lado e ele mesmo fala, faz a fezinha. Então o policial faz a festa. Ele faz, ué, eu tô falando você, ué. Você descer aqui Eu já a morei em Golfinho, frente ao opção. ponto de bicho. Ponto de aposta, né? Sei. E da janela eu vi o camborão passar para pegar o PP que ele chamava, né? Pagamento para a polícia. É verdade. Quer dizer, você vê, enquanto não resolver isso, agora tem um outro aspecto, um viés psicológico que eu gostaria que o Arbinder, que é a expertise do Arbinder, que a nossa amiga Gretchen, ela terminou, acho que me parece, com o 10º marido. De novo? Né? Então, e é curioso porque ela até fez uns programas aí, não me lembro em qual TV a cabo, né? Que era a família dela e o cara dizendo que estava amando. Essas pessoas que casam, descasam, qual é o perfil psicológico dessas pessoas? Eu não sei, essas pessoas não levam o casamento com o mesmo conceito que nós levamos. Sei. Pedro aí está casado há quantos anos? 15. Hein? 15. 15. É novo, esse cara não tem lua de mel Eu ainda. estou a Né? 40. Mas eu fui o segundo casamento. Não, mas eu tenho um só com 54 anos. Então, Dá muito trabalho separar, casar. é verdade. Esse aqui eu tenho de É mais barato. Quando eu nasci, você casou, pô. Então, essas tá pessoas não levam o casamento no conceito que nós levamos. Hoje em dia, muita gente mora junto. Cada um mora em sua casa.
Aquela mentalidade de casamento até que a estrutura morte. de casamento hoje é outra, nos Estados né? Unidos, né? Com quartos separados. A estrutura Nos de Estados Unidos casa é muito comum a pessoa ter quartos separados. Aqui não é também, quarto, então. aqui já também. está partindo Mas para é a casa. chamada classe A, né? Que tem Tem que ter 2 quartos, pelo menos, né? Aqui já está tendo casa, cada um mora na sua Não, casa. é Sou o quarto casado. separado. Fica pagado. Cada um mora na Tem mesma muito casa. casal que, por exemplo, um dos dois gosta de ler e o outro quer ver televisão, o outro se incomoda com a televisão. Então, tendo condições, eles dormem em quartos separados. Isso. Nos Estados Unidos, aquela falsa moral que tinha na década de 50, você via os quartos de casais no cinema, as camas eram separadas. Isso. Para não haver promiscuidade lá É. na cabeça do maluco sucessor lá. É. Mas as camas eram separadas. Cada um tem um jeito. A Gretchen fala casamento, mas não é casamento, vão morar junto. E morar junto é uma espécie de test drive. E não é privilégio de artista, não, né? Não, Isso isso acontece hoje com qualquer tá pessoa. normal. Eu conheci um grande empresário mineiro, que por sinal era muito amigo do Itamar Franco, mas era uma figura heterossexual e exemplo do Itamar também, que quiseram botar uma pecha ao contrário, mas na verdade isso não havia. Muito bem, esse empresário casou 11 vezes. 11 vezes e descasou outras tantas. Chico Anísio casou 10 Não, mas legalmente, ou só Aí fala, isso eu sou casado. Isso eu não sei. Entendeu? Então, E o esses casado é foram morar as- junto, né? Ele deixou todo mundo muito bem, porque era O muito casado rico, aí é morar junto, né? esses formadores de opinião formam realmente a opinião do povo. É. Você vê uma Isso. novela, quantas Isso. pessoas são influenciadas pelo comportamento social da novela? É verdade. Então, tudo isso é um sistema dinâmico, nada é permanente, as regras não são Elas permanentes. vão mudando, né? O casamento, inicialmente, era um acordo político e econômico entre as famílias. Claro. Não tinha nada a ver com amor. Com amor. É. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram casados por procuração. É. Nem conheciam a futura esposa. Tanto Então, é que o aquele- Eram arrojos o políticos. o famoso foi ditado- com amante a Marquesa de Santos. Mas O famoso- Dom Pedro I tinha, o primeiro Tinha tinha vários. todos os amantes. É, o todos. famoso Qualquer ditado coisa agora- que se mexesse era amante. O famoso ditado agora Inês é morta é um exemplo disso. Né? Que rei da França com Portugal fizeram o casamento dos dois e a Inês morre. Sim. Né? E o cara teve que casar com ela é morta. Agora Inês é morta. A brincadeira desse ditado popular vem daí. Do Aquela casamento dona- todo. Teria um filme com Então Sebastião na época que. Dom João VI. Qual a mulher de Dom João VI? A Maria. Maria Louca. Não, essa é a Maria Leopoldina. Louca é a mãe dele. Ah, é. Não é Leopoldina, esqueci o nome. Leopoldina. Não. Leopoldina é de Tão Pedro. Teve até um filme Sim. que ela sai batendo sapato. Bateu sapato. Essa eu quero levar ele do Brasil até Brasil, é. Essa mulher, ela era fogo, era mãe de Pedro I, ela era fogo. Ela era casada, Catarina, obviamente. não é Catarina? Não. Não. Ela teve caso com um cara do Banco do Brasil, mandou matar a mulher do amante, depois matou a amante. Ela era o maior A terror. mulher era perigosíssima. O Dom João VI, que todo mundo fala que ele era idiota, bobão, não. Ele era um camarada altamente correto, direitinho, tudo mais. A única coisa que Fingia ele que não via. a única coisa que ele gostava de fazer muito era comer, né? Então, principalmente E porco. frango realmente, E né? porco. Porco. Ele botava coxa de galinha no bolso. As roupas às vezes eram remendadas no corpo dele. Ele era muito desleixado. Mas politicamente ele era O inteligente. Dom João VI, nos tempos todo que ele ficou no Brasil, ele só tomou 2 banhos. Agora, Um banho, por isso tem aquela casa de banho no Caju. Então aquela casa de banho foi construída porque o médico falou para ele que as águas do Caju eram águas medicinais. Aí fez a casa do Caju para ele poder tomar banho, porque ele já estava com sarna, ele não tomava banho nem nada. Ele não tirava a roupa nem nada, conforme a Bíblia falou, ele dormia e acordava com aquela roupa. agora, a e tudo estátua mais. da mãe do Deodoro da Fonseca, Fernanda, aquilo ali está no mausoléu onde está enterrado o primeiro presidente do Brasil, E a sua a estátua tinha 400 quilos, ou tem 400 quilos em algum 2 lugar, metros. se é que não foi derretido. 2 metros. 2 metros. E o curioso é que ela está no meio de um gradil. E E o gradil foi intocado. E Quer outra, dizer, como é que tiraram aquilo? E tudo que estava em Você volta, tá- onde ela estava sentada, não foi quebrado. Não foi Nada quebrado, está foi quebrado. arrancado. Ela foi arrancada assim. Não sei se foi na para minha- cima ou na para minha teoria frente. maluca de quem não entende nada do assunto, eu imaginei uma escavadeira por baixo com toda a força
de repente aquilo... Escuta, você quer usar a imaginação? Mas se fizesse isso daí, tinha que ter quebrado, Fernando. Você vê que Sim. o fundo, aonde fica as costas da estátua, está direito. Então foi o Aquele super-homem. parafuso, Então foi o super-homem. os parafusos Super-homem ali estavam, atrás de assim, parece que crime, foi lá parafusos e, ó, foram trela. tirados. Como é que pode? Escuta, como é que pode isso? Isso é coisa de trombadinha, aqueles molequezinhos que ficam pedindo esmola na rua, roubando relógio. Como é que pode 12 vigas de aço É, de 20 metros? Quem De tantas vezes aquela tonelada. Quem tirou isso, tira toneladas tudo. sumiram. Não, uma foi encontrada. Já que as autoridades Uma foi encontrada não dessas solucionam, vigas. não. Foi lá em cima, Foi. onde desce de Asa Delta ali Parece no que Socorrado, na casa do parece prefeito. que foi. Na casa do prefeito, Eu me onde lembro foi lá embaixo. Atribuíram isso lá a Era, não era, e até hoje Piraí, não mas sabe se é. não foi feito. Agora é aquela história, exatamente. Como é 12 vigas de 20 metros? Quem faz isso Não tá sei tudo. quantas toneladas. E de Os um 52 aço milhões altamente do Gedel. especial. Hein? Cadê Os ela? 52 milhões do Foi Gedel pra onde? Foram para onde? Ele já foi absolvido, sei lá. Não, já vai em entrar em liberdade. liberdade. Já cumpriu o É período dele. 52 milhões. Vai voltar o dinheiro pra mão dele. Não. Tem que voltar, ué. Não, porque se não tiver origem, fica muito Não, difícil. é dele. Não, Ele só não, ele arruma uma tudo declaração lá tem e que você. justificar. Tá, ele arruma uma declaração, o dinheiro volta pra mão dele. Não é E aí? muito simples isso. É Você- muito Quem vai dar essa declaração para ele? Depende Não do sei, ponto de vista da depende. comissão que ele for dar. Depende, ué. Isso aí depende, existe um maluco pra tudo, pô. Tem a comissão de quem dá. Inexplicável aquilo. Mas é um negócio. Ó, se ruim. você me Então, liberar, você eu falei, vê. ó, você é o juiz, você me libera 52 milhões, você Sim. fica com 2 milhões. Sim. Ou 10%, 5 milhões e 200 mil. Você E vê aí? aqui em Vila Isabel, Numa batata quente dessa, eu vou botar minha Aqui- mão. Você não, mas tem maluco que põe. aqui em Vila Isabel, roubaram simplesmente a estátua do Léo. Esquartejaram. Em parte. Esquartejaram. Ficou sem braço, É, o outro cortaram- estava lá, que ninguém cortaram- sabe quem é, também sumiu. Cortaram as pernas do É para garçom. vender cobre? Hein? É para vender cobre? É. Aí os caras derretem, é isso? É. Tampa de bueiro. Alto Tampa de forno, bueiro. né? Tampa de bueiro. Tampa de Ralo, bueiro. ralo de Fio. bueiro, fio. Entendeu? Você imagina. Não, fio tá um Fio. horror. Nossa, é que você geralmente anda de carro, eu ando a pé, né? Eu gosto de carro, mas não, só para passear. E ando muito. Eu estou horrorizado com a Tijuca do jeito que está. Porque os caras estão roubando fio. Olha, os porteiros aqui do prédio tem uma árvore em frente. O porteiro da noite, o vigia da noite, falou: "Senhor Fernando, eu já sei até quem vem." Os caras sobem, roubam, e o que é pior, eles cortam, sabe, o fio que tem que cortar, e deixam os fios pendurados. Tem um fio pendurado aqui na porta que eu não Tem, tenho agora Sim. demais. tem um Sim. fio pendurado ali em frente onde vai ser o supermarket. Era a Estrela do Sul, agora vai ser o supermarket. Tem fio pendurado ali. Como é que chama aquele hospital infantil? Da Pronto, bem. rua, que a rua. Pronto, aquela- Adolfo Mota. O Adolfo Mota tem um fio. Se você estiver distraído, Eu tiver. não computado. Não sei, acho que não, porque aquilo, sei lá, espero que não. É. Mas é terrível. Lá no Catete morreu uma Mas isso é um processo de pessoa. evolução, Fernando. Isso é um Uma senhora processo de morreu no evolução. Catete, Cadê as numa chuva, autoridades desse ela encostou país? no poste. É, o fio tá Sim, tá Tinha um dentro. fio Sim. energizando o Sim, poste. quer Mas dizer, isso- a gente fica apavorado, perdoe. Eu acho o seguinte, que essa altura do campeonato, você que não roubou fio nenhum, eu que não tenho 52 milhões dentro de casa, você que Você de tem quantos repente não milhões dentro de roubou, casa? não, 1 milhão, 51. deve ter 1 milhão grande aqui. 51. Então aquela história, nós somos os reféns dessas Mas autoridades, isso é um não pro- fazem nada. Isso é um processo Somos de vítimas. isso é um Você não processo tá de pagando evolução, imposto, cara. paga imposto. Nós somos vítimas. Isso é um Quer processo dizer, de evolução só para a concluir, sociedade. Eu fico outro dia estava imaginando 2 bilhões para partido político. Se pegasse 2 bilhões de reais e botasse na saúde pública, não resolvia o problema do país da saúde pública, pelo menos minimizava. Não minimizava, não, Mas resolvia. Resolvia. Se Resolvia. fosse usado devidamente. Devidamente. Daqui a Isso pouco. ainda tem que ser usado devidamente. Quer dizer, meu Deus do céu, um país. Eu tenho um amigo meu que era delegado. Nós estamos E na época falando tinha, que é ferrado, tinha muito roubo de carro. Aí teve uma reunião na polícia. Ele disse: "Eu resolvo o problema, eu acabo zero isso." Oh, chefe de polícia, aquela coisa toda. Mas como é que você vai fazer isso? Eu vou botar uma patrulhinha na porta de cada ferro velho. Não deram, não tinha condições, ou não deram. Ou então quem financiou o ferro velho. É, Era ele autoridade. falou assim: botar uma patrulhinha na porta de cada ferro velho, resolve esse problema. É um negócio Mas absurdo. essa coisa do. Que já do- faleceu, do o pobre, delegado que já faleceu lá em Copacabana, disse: "Eu acabo com os garotos todos, esses roubos todos." "Ah, como é que eu prendo?" "Ah, que bom. Onde é que eu vou prender?"
Não tem lugar para prender tanta gente. Mas a solução tinha, não tinha infraestrutura. Mas não é? Quer dizer, meu Deus do céu, é uma vergonha o que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro. A saúde pública do Rio de Janeiro está O falida serviço há público, muito né? tempo. O serviço O malandro ficar lá tomando. Mas não teve um uísque grupo de políticos que foi agora para a Grécia, sei lá para onde foi, 25 mil reais para cada um. Pessoas que não tinham nada a ver Vai com você pleitear 25 mil reais por qualquer motivo. Até para. cirurgia salvar a vida. uma vez eu falei aqui, essa polícia tem aí esse rifle que te alcança, que são de 2 quilômetros e tudo mais. Os caras sabem quem são os bandidos, aonde eles estão. Sabe? Então, aqui da sua casa, o camarada, se você pegar lá no teto, né, do prédio, né? Terraço. No terraço do prédio. E você vai ver a favela aqui do Chacrinha, Borel, Formiga. Então daqui, se você tem um alcance de 2 quilômetros, daqui você mata um bandido no Formiga. Agora, por que o cara não fazem isso? Aí volta a minha pergunta dessa loucura de hoje, de manhã, da polícia chegar, a bandidagem toda fugir. Ah, recuperou a carga, que beleza. Tá bom. Os 20 continuam soltos. O que eles vão fazer amanhã? Roubar outro caminhão. E aí então, não terá helicóptero. Então isso tá o cachorro correndo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, eu vou resolver o quê? Nada. Nada. Então, caramba, ou você põe a polícia para fazer o que tem que fazer, ou Aí os tira. direitos humanos. Aí eu vou criando. Polícia presente, Tijuca presente, Meia presente, Barra presente, isso e aquilo. Eu estou enchendo a máquina de polícia, enchendo a máquina de funcionário sem ter função. Você passa aí, eu não estou falando que é ruim, não. É bom você ter lá o policial lá na esquina daqui, na esquina dali. Mas o cara Tijuca presente, ele está lá encostado. Mas não está atacando o cerne do problema. Não está atacando o cerne do problema. O cara está lá encostado na esquina, eu e você encostado na esquina ali, tomando o suco e eu olhando o celular o dia inteiro. E o cara está roubando lá, está fazendo aqui, adiantou colocar isso daí? Nada. Duas observações. Isso é enxugar gelo, porra. Uma cliente minha mora ali na Conde Bonfim, lá em cima, nas proximidades de onde tinha o mercado Carrefour, aquelas imediações. Em frente ao Borel. Aquelas subidas, ela diz que os motoboys ficam com radiotransmissor, porque eles são olheiros dos bandidos lá de cima. Muitos deles são. Os bandidos do morro, do lado oposto, não sei qual é o nome do morro, O do oposto é o botavam mira telescópica dentro do quarto dela. Sabe assim, aquele ponto vermelho, mira laser, dentro do quarto dela. Então, isso que você está falando da polícia fazer, os bandidos fazem invertido. Segundo, o helicóptero. Teve um voo de helicóptero da polícia, metralhou um carro na 24 de maio e mataram aquele bandido matemático. Não era você, não. Não, eu sei, é o matemático lá que era de Campo Grande. Metralharam o carro. Uma operação perfeita, policialmente falando. Não foram a sociedade, o direito contra como que um helicóptero vai metralhar um carro. Entendeu? Então, a polícia, mesmo querendo trabalhar, você pretende, ela está muito atada por essas opiniões. Se der uma bolacha do bandido na rua, o policial vai preso. Aí teve um juiz que teve um caso aí, foi em 2010, 2009, uma coisa assim, que o juiz prendeu o menor de idade lá, porque o moleque já tinha matado mais 390, roubo, caramba, 4, e chegou os direitos humanos, porque é menor de idade, que isso, que aquilo, o senhor tem que fazer o quê? Então tá, você está reclamando que não está sendo aplicada a lei, está sendo rígido demais, tudo bem, então você pega e leva para sua casa. Ah, não, então você... Então quer dizer, se na hora que uma autoridade dessa daí fala assim, os direitos humanos estão caindo em cima, beleza, então pega e leva para tua casa, vai cuidar. Isso aí. Eu acho que agora não tem autoridade. Não tem autoridade. De acordo com a gravidade do crime. Não. Então não importa a idade. Não, isso, entendeu? É o que acontece nos Estados Unidos. E outra coisa, essa turma só fica falando. Dentre besteiras que ele fala, é menor de idade, tá? Mas mata, rouba, estupra, sabe muito bem o que está fazendo. Não é criança. Sabe? É uma pobre criança. Não é.
E uma outra coisa, Gente, vamos mudar de você, assunto, você eu só vou fala dessas coisas, só acha interessante isso enquanto Eu não vou bate na cortar sua... meus pulsos ao sair daqui. Enquanto não bate na sua porta, porque na hora que o filhinho porque você vê, das suas autoridades for atacado, Você quer ver? a polícia atua. Enquanto atuando na sua família, dela, a sua e minha, as autoridades estão um pouco se lixando. Vamos tomar cuidado disso, vamos arrumar aquilo ali. Agora, quando pega na família deles, no instantinho sabem resolver o problema, sabem aonde está, quem são as pessoas, e por que não resolve para os outros? Porra, a coisa só dói quando o sapato aperta o meu carro. Vocês se lembram que assaltaram uma comitiva de juízes na Avenida Brasil? Dentre eles, o Gilmar Mendes. Isso. Tinha uma juíza famosa, uma desembargadora também lá no assalto. O carro da segurança não interviu, até por sabedoria, porque ia sair tiro, podiam pegar as autoridades que eles queriam proteger. Pouco tempo depois, não sei porquê, os caras estavam mortos, os bandidos. Não, olha só. Não sei se foi suicídio. Semana passada não ter mataram aquele policial Adriano, federal, Adriano. o federal lá em Campo Grande. Não. 5 minutos depois estava a Polícia Civil, Militar e Federal dentro da favela para prender o sujeito. Por que não faz isso? Minha gente, Essas estamos coisas que chegando me ao revoltam, final isso do muito me programa revolta. do dia de hoje, todos estamos revoltados Não. e a gente fica triste, né? Porque É. a missão da comunicação, do radialista, do jornalista é dar informação. A gente queria estar falando coisas completamente diferentes aqui, dizer que a educação brasileira está maravilhosa, dizer saúde. que a saúde está espetacular, né? Nosso governador Olha, ontem eu conversei com um português querido, que é um grande empresário do Rio de Janeiro. Vou preservar, né? Vou preservar, e precisou operar. Aqui custava $20 mil. Lá em Portugal, praticamente quase nada, para fazer a mesma coisa com uma equipe extremamente competente, né? E não foi história, porque eu conheço bem a figura. Quer dizer, então tudo isso tem que ser revisto de alguma forma. Eu imagino que qualquer autoridade que seja honesta está com a dor de cabeça que eu estou com ela aqui nesse momento. Nós estamos, porque é uma vergonha, eu me sinto envergonhado, né? Esse programa é modesto, mas vai para o mundo inteiro. A pessoa que está do outro lado, meu Deus do céu, olha, dias melhores poderão vir se a gente tiver vergonha na cara. Não, os governantes, pô, não sou O Brasil como um todo. nós. Né? O Brasil como um todo se reelege, pega essas caras, esses trivelas da vida. Essa série não, essa boa. Você viu aquela com o Sobaco da Primeira?